Caramba! E agora? É hora da aula. Olá, pessoas! Com saudade de mim? Pois é, voltei. Nós vamos falar um pouquinho sobre sustentabilidade ambiental. O que é sustentabilidade ambiental? Na aula passada, nós comentamos, deixamos um texto para vocês falando sobre o que era. E o que é, de fato, a sustentabilidade ambiental? É a forma como os seres humanos utilizam o recurso natural sem desperdiçá-lo, ou visando deixar para as futuras gerações aquele recurso que já está disponível no ambiente hoje, porque nós sabemos que alguns recursos são findáveis, ou seja, não vão durar para sempre. A partir do momento que você pensa que você está usando um determinado recurso, que esse recurso pode acabar, você precisa economizar, correto? E como que você alia essa ideia de usar o recurso de forma sustentável, ou seja, de forma racional, mantendo e garantindo para que os seus filhos tenham esse direito de ter esse mesmo recurso? Já imaginou se um dia a qualidade da água fique tão ruim que as empresas tenham que gastar milhões de dinheiro no tratamento dessa água? Ah, mas a gente vai continuar tendo água. Vai continuar tendo água, mas será que você vai conseguir pagar por ela? Será que você vai ter todos os recursos suficientes para manter uma boa qualidade do vento? Será que o ar não vai estar tão poluído a ponto de te gerar problemas respiratórios? Nós sabemos que já existe a chuva ácida em algumas cidades. Será que essa poluição, que já está enorme na China, não vai ter consequências aqui? É claro que terá. Então você precisa pensar. Sustentabilidade é a forma de sustentar este recurso que é tão importante e natural para a gente. Então, quando a gente começa a falar em sustentabilidade, eu preciso entender que tipo de sustentabilidade é essa? Qual é o consumo consciente que eu tenho que ter para que eu consiga manter esse recurso sempre aí disponível? É só uma ação aqui da pequenininha, do ser humanozinho aqui individual? Não. Isso é uma ação coletiva, é uma ação global. Depende de recursos financeiros, depende de vontade política. Esse é o grande problema que nós temos, vontade política. Se não houver vontade política, de nada adianta, Vamos deixar os casos aí que aconteceram em economias que a gente já sabe. Vamos citar aí a China, Estados Unidos, Brasil recentemente, Vamos pensar nessas ideias. O que a gente tem, de fato, onde nós podemos aprimorar e o que nós devemos fazer. Mediante isso, pensando nessa solução, algumas empresas, elas acabam pensando nesse viés, porque ela entende que se ela tiver esse recurso sempre, ela vai estar funcionando sempre. E aliado a isso, ela acaba englobando ou chamando a atenção para algumas questões básicas, que é o seu público, Existem algumas pessoas que estão voltadas nesse pensamento. Sendo assim, eu vou ter um público específico. Eu vou dizer para a população que, olha, eu estou usando esse recurso de forma sustentável. Como que você certifica isso? Como que você garante isso? Então, existe um sistema de certificação, que é o ISO 14000. Ele garante que a empresa que está dizendo que faz o consumo sustentável, de fato faça. Então, existe um grupo de pessoas que fazem essa certificação. Isso é regulamentado, toda a questão burocrática é resolvida de forma simples. Mas o uso consciente das coisas não passa somente das grandes empresas. A gente logo pensa em indústria, poluição grande, macro, mas não, a gente também tem que pensar nos médios, a gente tem que pensar também na agricultura, na agropecuária, que são coisas que não dá para dissociar. Afinal, eles também utilizam água, eles também estão pensando em alimento. Nesse sentido, a gente precisa entender que a sustentabilidade ambiental é uma ação global. Mas muito mais do que global, é uma questão de consciência.
E aí é que nós devemos parar e pensar no que nós estamos fazendo e onde nós queremos chegar. Porque isso é muito importante. Se nós não pensarmos daqui a 10 anos, 20 anos ou 30, quem sabe, já nem parei mais por aí, é uma ação que pode impactar na minha vida hoje, né? Então nós devemos sempre pensar nesse sentido. E para finalizar, pessoas, quais são os benefícios que as grandes empresas elas vão ter nesse quesito da sustentabilidade, além daquela questão que nós já falamos sobre o público, né, que já está pensando nisso? As principais ações de beneficência é economia de material. Se elas precisam de menos recurso, elas vão economizar. Isso vai fazer com que elas gastem menos. É interessante para a empresa? Descarte de lixo e reciclagem desse material. Se ela tem um recurso que ela descarta, mas que esse recurso pode ser aproveitado, outras empresas podem comprar dela. Olha que legal! Então ela vai vender lixo. Isso é muito bacana. Ah, mas professora, tem lixo que não dá para reaproveitar. Tem razão, tem lixo que não dá, mas nós estamos falando de empresas, estamos falando de produtos, então sempre vai haver alguma coisa onde você pode pegar aquele material e transformá-lo. Afinal, na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, se nós pensarmos nesse viés, é óbvio que eles vão acabar cobrando pelo lixo deles, parte deles, é claro. Não vamos deixar também que vamos falar sobre lixo que não dá para ser reutilizado, né? Mas tudo bem, acho que vocês entenderam. As técnicas de reaproveitamento desse recurso, vamos investir em materiais que sejam economicamente viáveis. Por que eu não posso substituir determinado material? Será que eu consigo? Será que eu não consigo? Isso é uma coisa interessante de se pensar. Às vezes a gente está tão acostumado a trabalhar com um determinado material que a gente fica preso a ele. Mas, dependendo da situação, eu posso substituir por uma coisa mais barata. Hoje nós temos aí, eu acho que uma invenção fantástica, que são as impressoras 3D, que estão substituindo muitos produtos e estão tendo a mesma eficiência com um recurso muito menor. Olha que inteligente, se nós pensarmos nesse prazo, né, nessa situação. Usando as técnicas de reaproveitamento, você vai acabar economizando, né? Então, você tem uma tecnologia a serviço do ambiente e a serviço do seu próprio bolso. Isso é o bacana de se pensar, então, no contexto de sustentabilidade. Beleza? Deixa seu like e ajuda a professora pequenininha aí. Beijo!